a quem ainda não cumprimentei nesta manhã, nosso desejo de que este possa ser e será um excelente dia. Um dia da presença de Deus, um dia em que os nossos corações e mentes são alimentados para que a semana que está aí para chegar, que já está chegando, que está presente, seja uma semana agradável, seja uma semana onde possamos experimentar as misericórdias do Senhor em todos os nossos momentos. Eu te convido, querido irmão, querido amigo precioso, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, e nós iremos ler dos versículos 21 até o 27º versículo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comam carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto sim lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós então sereis o meu povo. Andem em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vá bem. Mas não deram ouvido, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não para diante, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Tem palavras no português que é complicada. Aqui diz, dir-lhe-ás. Por que não simplificar, né? Falo, portanto, a vocês, né? Falo, portanto, a vocês todas estas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Amém. Eu quero acreditar e acredito, porque ainda sentimos isso em nosso coração, a responsabilidade nos concedida por Deus de orientar, de trazer para o seu povo, o povo de Deus, aquilo que mais lhe convém. Para quê? Para uma vida digna, para uma vida saudável, para uma vida abençoada. Eu quero acreditar, ao ler todo o livro, todos os capítulos, ou todo o livro do profeta Jeremias, que esse estava num momento muito complicado na sua existência. Muito difícil, muito difícil. Falar da palavra de Deus, apontar os erros dos outros que não conhecem a Deus é muito fácil, é muito simples, né? Mas falar ao povo de Deus sobre seus problemas, sobre suas dificuldades, isso trouxe ao coração de Jeremias uma angústia muito grande, a ponto dele chegar a pedir a Deus, né, que ele pudesse sumir, desaparecer, porque ele chorava constantemente. Como falar ao povo que já conhecia a vontade de Deus? Como falar em um momento tão complicado para que este povo pudesse voltar-se para Deus? Caos era a palavra que estava existindo em Jerusalém. A ponto do próprio profeta, ouvindo a voz de Deus, dizer àquele povo: vocês estão andando para trás. Vocês deveriam caminhar, mas vocês estão parados. E eu gosto, de vez por outra, né, fazer um balanço da nossa ou da minha existência. Eu creio que isso
é bastante produtivo. Onde eu estou hoje? A minha vida profissional, como é que está? Ela melhorou? Eu avancei nas minhas relações familiares ou estou estagnado? É a minha vida espiritual, olhando para aquilo que já ocorreu na minha existência. Eu melhorei? Eu piorei? Como é que eu estou? Estou satisfeito com o meu viver na atualidade? Esse era, sem dúvida, uma das grandes crises do profeta. Olhar para a sociedade que servia a Deus, que tinha Deus como Senhor absoluto, e apontar os erros. Como apontar os erros desta nossa geração? Eu quero acreditar que da mesma forma como Jerusalém estava na presença de Deus, também muitas vezes hoje nós estamos. E é por isso a importância de podermos refletir. Eu estou caminhando para frente? Ou tenho a sensação de que estou voltando para trás? E eu quero acreditar que a sensação de não estar progredindo na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, tem sido e pode ser na nossa existência algo complicadíssimo, quando eu chego a esta conclusão. É, portanto, olhar para a palavra de Deus, entender o que o profeta estava trazendo para aquela sociedade e tentarmos resgatar para nós alguns valores que são fundamentais. Afinal, somos o povo escolhido por Deus. Nós não estamos aqui de uma maneira vazia. Nós não estamos aqui como se não tivéssemos nada a realizar ou a fazer em nossos lares. Nós estamos aqui porque temos a consciência clara de que precisamos de Deus. E Deus nos fala. E Deus já nos falou nesta manhã através dos louvores. E Deus continuará falando conosco durante todos os dias. Ou especificamente no dia de hoje. Basta apenas que nós abramos os nossos ouvidos. E lamentavelmente, como a própria palavra do Senhor nos diz, muitas vezes os nossos ouvidos estão confusos. Aonde está a voz de Deus? Será que Deus está falando conosco através de quem e do quê? Será que são os meios televisivos que vão nos orientar sobre a relação com Deus? Será que é o pastor em quem nós confiamos que irá nos orientar sobre a palavra de Deus? Eu quero dizer que existe uma responsabilidade individual de cada um de nós. Porque todos nós que aqui estamos, eu quero crer que conhecemos a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse. Também aquele povo conhecia muitas coisas de Deus. Mas, lamentavelmente, experimentavam um tempo de crise profunda, a ponto de Deus ter que usar o profeta Jeremias para trazer um alerta, uma orientação, para que aquele povo acordasse daquela realidade, daquele momento terrível, e se voltasse novamente para Deus. E o texto que nós lemos nos ensina algumas coisas importantes. Nos ensina que a difícil tarefa de orientar o povo de Deus, ou orientarmos-nos também, é muito difícil. O profeta Jeremias trouxe a palavra do Senhor entre os anos 626 a 587 a.C., portanto, há 2.600 anos atrás. Será que esse povo melhorou? Nós que aqui estamos, será que esse povo realmente tem andado nos caminhos do Senhor? Será que eu tenho compreendido a vontade de Deus e a estabelecido em minha existência profissional, humana, social?
é importante entendermos. Jeremias enxergava nesse projeto a mão de Deus. Era fundamental. Ele, apesar de não querer, ele insistia com Deus: eu não quero falar dessas coisas, eu não posso acusar o teu povo, Senhor. Mas Deus diz: você é a minha boca, você será para este povo as minhas palavras. Portanto, Jeremias, acorde. Em primeiro lugar, Jeremias recebeu de Deus a missão de destruir, arrancar e plantar a justiça de Deus. Jeremias 1:10. Vamos ler? Gente, é Deus falando diretamente ao seu profeta, e este profeta, ao escrever, ao deixar essas linhas escritas para nós, tem um objetivo. Portanto, o objetivo de Deus, também aqui para nós, é entendermos: olha, Jeremias, olha, povo de Deus, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares, mas também para edificar e para plantares. Esse é a incumbência da igreja, e aquele era, naquele momento, a incumbência do profeta Jeremias: apontar, acusar. E nenhum de nós, tenho certeza absoluta, quer ser acusado de alguma coisa. Eu não gosto. Você gosta de ser acusado? Não. Se formos acusados, é porque alguma coisa ocorreu, alguma coisa aconteceu. E é interessante nós olharmos para esse povo naquele momento, há 2.600 anos, e percebermos que não estamos diferentes não, gente. Vamos dar alguma olhadinha antes de entrarmos, né, naquilo que Deus realmente quer fazer para nós, para nos transformarmos. Lá no capítulo 1 ainda, do versículo 17, o que é que o profeta fala para Deus, e o que é que Deus responde para o profeta? Jeremias, gente, tinha uma clara convicção de que ele tinha medo de falar a verdade, porque a verdade, lamentavelmente, às vezes machuca. A verdade, às vezes, faz com que nós acordemos para uma realidade, mas que não posso aceitar isso para que seja uma realidade na nossa existência. Jeremias 1,17 diz assim: então, tu, pois, cinge os lombos, ou seja humilde, Jeremias, seja humilde, Jeremias, e dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes, ou seja, não fique com medo diante deles, para que eu não te infunda também espanto na sua presença. Jeremias tinha medo, comum entre os seres humanos, quando temos que falar alguma verdade, mas nos contemos. Mas Jeremias aqui é instrumento de Deus, e ele não pode deixar de falar. Portanto, antes do exílio babilônico, Jeremias profetiza também contra toda a parte da sociedade. Dá uma olhadinha lá no capítulo 5. Se você tem sua Bíblia, se você não tem, eu vou ler, fica tranquilo, tá? 5, 27 e 28. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios, ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Quem são esses a que Jeremias se refere? Os juízes, que legislavam, que julgavam por interesses pessoais, que não olhavam para a causa que de fato interessava o coração de Deus: as viúvas, os pobres, os necessitados. Ontem, eu também acesso de vez em quando esse Instagram, tal de Instagram. E eu estava vendo ontem, Angelino,
um fogo que pegou numa área livre, começando num casebre. E uma das pessoas que clicou, né, para responder alguma coisa, acho que é assim que fala, para você responder. Ele diz assim: felizmente, que bom, menos alguns barracos para que eu não tenha que pagar a conta de luz deles. Eu achei de uma impropriedade terrível, né? Ou seja, você vê a desgraça do outro, você vê a crise do outro, você vê a dificuldade do outro e você fica feliz. E esse não é o aspecto do povo de Deus. E este verdadeiramente não é a nossa, ou a vontade de Deus para a nossa existência. E quantas vezes nós também, né, diante de algum fato do qual nós não gostamos, nós também falamos: bem feito, mereceu. Você já não falou isso? Já falou isso? Quando às vezes nós vemos alguém que tem uma característica diferente da nossa, que não corresponde à nossa visão que gostaríamos de ter sobre essa pessoa, o que é que nós falamos? Bem feito. Morreu. Bem feito. Foi preso. Bem feito. Sucumbiu. Ou seja, quando nós deveríamos ter um coração benevolente, porque esta é a vontade de Deus, e entendermos que a crise do outro também é a nossa crise existencial, porque eu experimento e eu preciso entender que isto é uma realidade da humanidade, da nossa sociedade. E Jeremias, por causa disso, tinha muita dificuldade, mas Deus diz: não tenha medo. O que eu vou fazer é para o bem do meu povo. Jeremias, nem adianta você orar. Deus pedindo para o profeta Jeremias não interceder por este povo. Dá uma olhadinha. Lá no capítulo 14, ou melhor, 14, versículos 11 a 15. Dá uma olhadinha. Às vezes, entender o projeto e os planos de Deus não é fácil não, gente. Não é fácil. E aqui o profeta Jeremias ouve algo que pode até mesmo ter estarrecido o seu coração. Aqui no versículo 11 em diante ele diz: assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues, não ore, não peça, não insista por este povo para o bem deles. Não faça oração, não interceda. E aí a gente fala: mas o que Deus quer do profeta? E aí eu me lembrei também de um episódio lá de Abraão, depois de separar-se de Ló. Vocês se lembram disso? Né? Ló vai lá para Sodoma e Deus quer destruir Sodoma. O que a relação, né, de Abraão com Deus? Senhor, se tiver 50 lá, Senhor, o Senhor vai consumir esse povo, Deus? Não vou consumir. E aí começa uma negociação. Senhor, mas se tiver menos 5, se tiver 45 lá, que são justos, você vai destruir Sodoma? Não. E aí, o que acontece? Né? Acontece que Abraão percebe que seria difícil encontrar 50, seria difícil encontrar 40, seria muito complicado até encontrar 30, até que ele barateia e negocia por: e se 10, e se tiver 1, e se tiver 10, Senhor? Não vou destruir. Será que se Jeremias fizesse isso, né, não haveria uma reorientação na sua caminhada? Deus diz: não adianta você clamar para mim, porque o que eu tenho preparado para este povo não é este momento. O que eu tenho preparado para o meu povo, que teme, que me reconhece como Deus, é algo muito maior. Não é individual,
É por isso que muitas vezes o povo de Deus sofre também. Porque Deus, Ele não quer apenas saber do nosso objetivo pessoal. Então eu vou abençoar aqui, vou abençoar a Jandira. O resto, desculpa a expressão, o resto que vá para o inferno. Não tem problema não. E às vezes não. Deus, às vezes, também vai punir a Jandira, que está no meio do povo. O projeto de Deus é para quem? Para quem é o projeto de Deus? Para um punhadinho de pessoas? O projeto de Deus é para uma sociedade. O projeto de Deus é para uma humanidade, a humanidade que Ele criou. E por isso que muitas vezes cristãos não compreendem, não entendem. Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que parece que? Né? Gente, existe um projeto de Deus, e esse projeto vai se constituir como uma realidade, queiramos ou não. Jeremias, querendo ou não, doendo o seu coração ou não, Deus iria cumprir o seu propósito. É o propósito de Deus, queridos, que está em jogo. Não é a minha vontade, não é a vontade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não é a vontade do pastor Jairo, nem do pastor Valdir, nem do conselho, nem de ninguém. É um projeto estabelecido por Deus, que cabe a cada um de nós entendermos. E então, Deus fala de uma maneira muito clara. Porque aquele povo estava andando para trás. Estava perdendo algumas coisas que haviam conquistado. Deus, afinal de contas, os haviam liberto do cativeiro babilônico. Deus havia feito milagres através daqueles que caminharam à frente deste povo, abrindo o Mar Vermelho, estabelecendo algo grandioso, guardando, cuidando. Mas parece que a história desse povo lentamente foi sendo esquecida. E por quê? Porque aquele povo não se interessava verdadeiramente em ouvir a Deus. E eu volto a dizer, quantas vozes estão aí no mercado, oferecendo e até mesmo barateando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por coisas humanas, barateando a palavra de Deus por coisas que interessam ao meu coração, à minha vontade. O povo havia endurecido o coração. A gente pode fazer o que quiser, Deus não vai. Afinal, Deus libertou o povo, afinal, Deus tem cuidado de nós. Esse negócio, não. Então, aí a gente cai em algumas ciladas muito claras nos dias de hoje, de aceitarmos, muitas vezes, eu quero um evangelho barato, eu quero um evangelho tranquilo, eu quero um comprometimento razoável, não profundo com as coisas de Deus. E Deus, então, precisa trazer algumas verdades. Ele usa a boca do profeta. E a palavra do Senhor nos diz de uma maneira bem clara algumas coisas que são fundamentais para a nossa existência. Primeira coisa, ouvir. Ouvir. Deus nos fala ainda hoje? Sim ou não? Você acredita nisso mesmo? Deus está falando nos dias de hoje, ou Ele calou-se, né? Na passagem do Antigo para o Novo Testamento? Deus nos fala, de uma maneira muito clara, muito simples. Agora, o que Deus nos fala é interessante para mim? Humanamente falando, o que Deus nos fala é interessante para a minha vida, para o ser humano chamado Valdir? Eu, às vezes, quero caminhar por minhas próprias pernas e o meu pensamento, acreditando que tudo vai dar certo, porque Deus é misericordioso. Mas tem algumas coisas que não dão certo não, viu, gente? Tem algumas coisas que o meu ouvido ouve, e eu gosto porque é interessante, então eu sigo aquele. Agora, algumas coisas os meus ouvidos ouvem
e eu não quero saber daquilo, porque não agrada ao meu corpo, não agrada à minha vontade, não agrada ao meu ser. Se lembram de alguns casos aí, onde pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus, o compromisso de Deus com esse povo, e então tiveram que pagar um preço muito alto? Desde o início lá. Desde o início. O que Deus falou lá para os nossos primeiros pais? O que Deus falou? Ele deixou claro para Adão e Eva o que eles deveriam fazer? Sim ou não? Sim? Deixou claro. Olha, você pode fazer tudo, só não pode isso. E é aquilo que atraiu. Uma outra coisa, quando Abraão é retirado da sua terra, o que Deus disse para Abraão? Olha, eu vou te abençoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou te dar um filho. Abraão, eu vou conceder a Sara um filho, e esse filho é o filho realmente da promessa. Aguarde, espere. Abraão ouviu a voz de Deus? Ouviu? Deus falou com Abraão? Falou. E o que ele optou? Em ouvir quem? A Sara. Ô, Abraão, você está ficando já velho aí, Abraão. Não é comigo que o negócio vai acontecer. Sai aí com a nossa, né? Namore aí a nossa escrava, né? E tudo vai dar certo. Fica tranquilo. Esse vai ser o filho que Deus está... E aí, então, eu ouço a palavra da minha esposa, eu ouço a palavra do meu esposo, eu ouço a palavra de alguns pastores e deixo, portanto, de ouvir a palavra de Deus. E qual é a consequência? Qual foi a consequência? O que foi gerado dessa relação de Abraão com Agar? O que foi gerado? O que foi gerado? O grande inimigo de Isaac, que veio posteriormente. Bastava o que apenas? Para Abraão e para Sara? Esperar o tempo de Deus. É fácil esperar o tempo de Deus? O que a gente quer fazer sempre? Antecipar. Antecipar. Achar que essa é a vontade de Deus. E o fruto que é gerado dessa ansiedade, dessa pressa, é algo que será, com certeza, desagradável. Ouvir. Gente, os nossos ouvidos estão endurecidos como o nosso coração. Os nossos ouvidos parece que não querem acreditar naquilo que Deus está nos falando. Quando Deus nos diz que nós temos que confiar, confiemos. Quando Deus diz que nós precisamos entender o seu projeto a curto, a médio e a longo tempo, precisamos fazer. E aí então, na continuidade, vamos tentar rapidamente, já estou terminando, viu, Angelino? Fica tranquilo. Viu, Gedeiro? Estou terminando. Os pastores falam assim, então só vou pregar mais 2 horas. Não, coisinha, brincadeira, mais 5 minutinhos a gente termina aqui, gente. Então, entendermos, gente, que não ouvir a voz de Deus é algo terrível. Uma outra coisa que, de fato, nós podemos... escrevi um montão de coisas, depois não falo nem metade. Não andaram nos caminhos do Senhor. O que é andar nos caminhos do Senhor? O que é andar nos caminhos do Senhor? O que Sara tentou fazer com Abraão e resultou em algo ruim? Ela pegou o quê? Ela pegou o caminho dela. Ela pegou o quê? Um atalho. Pegar atalho não é a melhor solução para a nossa existência. Os atalhos existem? Existem. Quer ficar rico? Vende sua casa, dá sua casa. Quer dizer, Senhor, é isso que eu quero ser rico. O pastor falou que eu tenho que vender minha casa. Deus, então eu vou ver. E quantas coisas nós temos visto terríveis com relação a isso? Não ouvir a voz de Deus, não obedecer à vontade do Senhor, endurecer o coração, são coisas terríveis para a nossa existência. Andar, portanto, no caminho do Senhor
é algo que vai ser pesado. O que Deus prometeu? O que Cristo falou? Como é que é o caminho? Como é que é o caminho? Como é que é o caminho? O que é, Eunice? É largo? Gostoso? Tranquilo? Difícil, complicado, confuso. Mas os caminhos, né, que nós optamos muitas vezes, como, quem é lá, o amigo lá de Abraão, o sobrinho lá de Abraão, como é que ele chamava? O que Ló viu? Ele falou, eu quero essa parte aqui do campo que é mais o quê? Mais bonita, mais legal, está cheio de campo verde aqui, está cheio de coisa. Não, eu quero esse. Tá bom, então vai. O que aconteceu com Ló e o que aconteceu com Abraão? Abraão ficou com a pior parte, mas foi abençoado. Gente, não olhe para aquilo que muitas vezes a tua visão aponta. Não olhe e não deixe que esse olhar adentre ao nosso coração e se torne uma verdade. Porque o coração é o quê? O próprio profeta diz, o coração é enganoso mais do que qualquer coisa. Aqui, duas jovenzinhas. Essa a gente conheceu bem, lindinha, mas continua bonita. O que é dela? Essas são irmãs. Duas moças. Estão desejosas daqui a pouco, né? E agora? Quero namorar. Preciso encontrar alguém, né? E isso é terrível na nossa existência nesse tempo delas, não é assim? Né? Aquele que pintar, o que eu vou fazer? Vou agarrar, né? Esse é para mim. Deus mandou ele. E às vezes o nosso coração se engana com a beleza, com a estética. O nosso coração às vezes se encanta com o corpo, se encanta com o que é aparente. E quando é estabelecido essa vontade, porque eu assim o quero, o que vai acontecer? Aí as tragédias que estão ocorrendo aí, né, cada vez mais, os feminicídios, advogados, mestres, doutores matando suas esposas, as esposas matando seus maridos, porque não estão contentes, porque eu fui enganada, ou fui enganado. Segredo para vocês, só para vocês duas. Peça para Deus alguém que seja fiel a Ele. Não caiam na tentação, muitas vezes, de acharmos que aquele que me pediu em namoro, como é lindo, como é bonito, né? É com esse que eu vou. Cuidado, gente. As aparências, muitas vezes, não são a realidade. Nós caminhamos por aquilo que nós vemos. Só que Deus tem, muitas vezes, um outro projeto. Vamos terminar? Está na hora, né, Rubão? O que vai ter hoje em casa, Rubão, de comida? Camarão de novo? Oxe. Queridos, não andar nos caminhos de Deus. Quando pegamos atalho, saímos sempre em uma direção aonde podemos estar correndo riscos. E por último, esse povo falhou, unicamente porque o coração estava trancado. Não abriram o coração para Deus. Não abrir o coração para Deus significa caminharmos nessa atual existência sem a presença de Deus. E caminhar sem a presença de Deus aqui, neste tempo, o que vai gerar, Lúcia? Caminhar sem Deus, caminhar muitas vezes com Deus já é complicado, presbítero. Já é difícil. Porque o nosso tempo, Zezinho, o Senhor prometeu que nós iríamos ter o quê? Tudo ia ser fácil ou tudo ia ser... Vai ser difícil, é caminho estreito, é caminho complicado. Mas felizes aqueles que não abrirem mão da vontade de Deus e acreditarem no que o coração está dizendo. O coração é enganoso. Engana muito. Tá bom? Queridos, mas também, diante de toda estas palavras difíceis do profeta Jeremias, Deus também diz que tinha uma lição para aquele povo. E o cativeiro seria necessário para aquele povo. Evitemos sermos conduzidos para os cativeiros, fazendo exatamente aquilo que o Senhor determina, ouvindo.
acreditando, crendo, abrindo o coração para a vontade de Deus. Gente, não será fácil. Graças a Deus nós sabemos isso, porque no mundo nós vamos ter muitas aflições, e vamos ter. A única coisa que nós temos que manter acima das aflições é o quê? O que a gente tem? Vamos ter, mas acima das aflições, o que a gente tem que ter? Bom ânimo. Bom ânimo. Entender que existe não é baixar a guarda, como muita gente tem feito. Não é desistindo, como muita gente tem feito. Não é abandonando as coisas do Senhor, a igreja do Senhor, que nós vamos conseguir. Mas é ao contrário, é insistindo, é persistindo, é vindo, é estando na presença do Senhor. Porque em um momento ou outro Ele vai falar ao teu coração, se você estiver com o teu coração, com a tua alma vazia. Deus vai te falar. Portanto, não desista. Não se deixe iludir, não se deixe enganar por aquilo que o mundo nos apresenta como solução. Opte sempre pelo projeto de Deus. Complicado, difícil, mas é projeto que vai dar certo. Em nome de Jesus, insistam, persistam, continuem. Ouçam a palavra de Deus, abram o coração, abram mesmo, rasguem, né? Não as vossas vestes. Antigamente as pessoas, para mostrar arrependimento, rasgavam as vestes. Isso é besteira. Rasga o teu coração, reconheça a tua fragilidade, reconheça a tua dependência de Deus. Você se reconhece como dependente de Deus? Eu finalizo aqui. Ou eu acho que eu posso, eu vou conseguir, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho capacidade intelectual, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Confie em Deus. Não se estribe no vosso entendimento. Ou seja, não coloque toda a tua existência sobre aquilo que você acha. Os achismos estão por aí, trazendo confusão no meio do povo de Deus. Permaneçam firmes. Não é fácil, mas permaneçam. Em nome de Jesus. Que sejamos abençoados, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos leve por esses caminhos difíceis, complicados, mas com a presença dEle, não te deixarei. Nunca vou te abandonar. Confie. Em nome de Jesus.